Capítulo 2. Impermanência. Não há lugar na terra onde a morte não possa nos alcançar. Mesmo que voltemos a cabeça, uma e outra vez, perscrutando em todas as direções, como numa terra estranha e suspeita, se houvesse algum modo de conseguir abrigo contra os golpes da morte, não sou homem de recuar diante dela. Mas é loucura pensar que se pode vencê-la. Os homens vão, vêm, trotam e dançam, e nenhum pio sobre a morte. Tudo parece bem com eles, mas aí, quando ela lhes chega, e as suas mulheres, filhos e amigos pegando-os de surpresa e despreparados, que tormentas de paixão os esmagam, que gritos, que fúria e que desespero, para começar a tirar da morte seu grande trunfo sobre nós. Adotemos o caminho contrário ao usual. Vamos privar a morte de sua estranheza. Vamos frequentá-la. Acostumarmos-nos a ela. Não tenhamos nada, senão ela em mente. Não sabemos onde a morte nos espera. Então vamos por ela esperar em toda parte. Praticar a morte é praticar a liberdade. Um homem que aprendeu como morrer, desaprendeu a ser escravo. Montaigne. Por que é tão difícil praticar a morte e praticar a liberdade? E por que temos tanto medo da morte que evitamos por completo olhar para ela? De algum modo, no fundo, sabemos que é impossível evitar encará-la para sempre. Sabemos que, nas palavras de Milarepa, essa coisa chamada cadáver, que tanto nos apavora, vive conosco aqui e agora. Quanto mais adiamos esse encontro, quanto mais o ignoramos. Maior é o medo e a insegurança que surgem para nos perseguir. Quanto mais tentamos fugir do medo, mais monstruoso ele se torna. A morte é um vasto mistério, mas há duas coisas que é possível dizer a seu respeito. É absolutamente certo que morreremos um dia, e é incerto quando e onde essa hora vai chegar. Então, a única certeza que temos é essa incerteza sobre o instante da nossa morte, a que nos agarramos para adiar encará-la diretamente. Somos como crianças que fecham os olhos no jogo do esconde-esconde e pensam que assim pode vê-las. Porque vivemos em tal pavor da morte? Porque nosso desejo instintivo é viver e seguir vivendo, e a morte é um selvagem fim de tudo que nos é familiar. Sentimos que quando ela vem, somos lançados em alguma coisa realmente desconhecida, ou nos tornamos algo totalmente diferente. Imaginamos que estaremos perdidos e confusos, em algum lugar terrivelmente estranho. Imaginamos que será como andar sozinhos, acordar sozinhos, numa tormenta de ansiedade, num país estrangeiro, sem conhecimento da terra ou da língua, sem dinheiro, contatos, passaporte, amigos. Talvez a razão mais profunda de termos medo da morte é que não sabemos quem somos. Acreditamos numa identidade pessoal única e separada, mas se ousarmos examiná-la, descobriremos que essa identidade depende inteiramente de uma série infindável de coisas que a sustentam. Nosso nome, nossa biografia, nossos companheiros, família, lar, emprego, amigos, cartões de crédito. É nesse suporte provisório e frágil que apoiamos nossa segurança. Assim, quando isso tudo nos é retirado, será que sabemos de fato quem somos? Sem esses sustentáculos familiares, ficamos frente a frente conosco, alguém que não conhecemos, um estranho amedrontador, com o qual estivemos convivendo todo o tempo, mas com quem nunca desejamos realmente nos encontrar. Não é por isso que sempre tentamos preencher cada instante de tempo com barulho e atividade, ainda que sem graça superficial, para nos assegurarmos de nunca ficar em silêncio frente àquele estranho que há em nós mesmos? E isso não aponta para algo fundamentalmente trágico em nossa maneira de viver? Vivemos sobre uma identidade presumida, um conto de fadas neurótico menos real que a tartaruga zombeteira de Alice no País das Maravilhas. Hipnotizados pela emoção de construir, de areia erguemos os castelos da nossa vida. Esse mundo pode parecer maravilhosamente convincente, até que a morte destrói a ilusão e nos expulsa do nosso abrigo seguro. O que nos acontecerá então?
se não temos nenhuma pista de uma realidade mais profunda. Quando morremos, deixamos tudo para trás, especialmente este corpo que sempre tratamos com tanto carinho, em quem confiamos tão cegamente e que com tanto empenho tentamos conservar vivo. Mas nossa mente não é mais confiável do que nosso corpo. Olhe só para sua mente por alguns minutos. Você verá que ela é como uma pulga, saltando sem cessar de um lugar para outro. Verá que os pensamentos surgem sem razão nenhuma, desconexos, levados de roldão pelo caos de cada instante. Somos vítimas da inconstância da nossa mente. Se esse é o único estado de consciência com que temos familiaridade, então confiar em nossa mente no instante da morte é uma aposta absurda. A grande decepção. O nascimento de um homem é o nascimento de sua dor. Quanto mais ele vive, mais estúpido se torna, porque sua ansiedade para evitar a morte inevitável torna-se mais e mais aguda. Que amargura! Ele vive por aquilo que está sempre fora de seu alcance. Sua sede de sobreviver no futuro faz com que seja incapaz de viver o presente. Chuang Tzu. Após a morte de meu mestre, aproximei-me muito do Dzong Rinpoche, um dos maiores mestres de meditação, místico e yogi dos tempos modernos. Uma vez, ele dirigia pelas estradas da França, com sua mulher, admirando a paisagem que ia se descortinando. Ao passar por um grande cemitério que fora há pouco pintado e decorado com flores, ela disse: Rinpoche, veja só como tudo é limpo e arrumado no Ocidente. Até os lugares onde deixam os cadáveres parecem imaculados. No Oriente, nem mesmo as casas onde as pessoas vivem são tão limpas assim. Ah, sim, ele respondeu, é verdade. Este é um país tão civilizado. Eles têm casas tão belas para os cadáveres. Mas você percebeu? Eles têm casas maravilhosas para os cadáveres vivos também. Sempre que penso nessa história, ela me faz lembrar quão vazia e fútil a vida pode ser quando se apoia numa falsa crença de continuidade e permanência. Quando vivemos assim, nós nos tornamos, como disse Dzong Rinpoche, cadáveres vivos e inconscientes. A maior parte de nós realmente vive assim, de acordo com um plano pré-ordenado. Passamos a juventude sendo educados, achamos então um emprego e encontramos alguém com quem nos casamos e temos filhos. Compramos uma casa, tentamos ser bem-sucedidos em nosso negócio e lutamos por sonhos como os de possuir uma casa de campo ou um segundo carro. Saímos de férias com os amigos, planejamos nossa aposentadoria. Os maiores dilemas com que muitos de nós nos defrontamos são onde vamos passar o próximo feriado ou com quem convidaremos para o Natal. Nossas vidas são monótonas, insignificantes e repetitivas, desperdiçadas em busca de banalidades, porque parece que não conhecemos nada melhor. O ritmo das nossas vidas é tão febril que a última coisa em que temos tempo de pensar é na morte. Abafamos nosso medo secreto da impermanência, cercando nossa vida de mais e mais bens, de mais e mais coisas, de mais e mais confortos, só para nos tornarmos escravos de tudo isso. Todo o nosso tempo e energia se exaurem simplesmente para manter as coisas. Nossa única meta na vida logo se torna manter tudo tão seguro e garantido quanto possível. Quando mudanças ocorrem, encontramos o remédio mais rápido, alguma solução astuta e temporária, e assim nossas vidas transcorrem, a menos que uma doença séria ou um desastre nos arranque do nosso estupor. E nem que dispensemos tanto tempo e esforço na vida. Nem é. Pense nessas pessoas que passam anos trabalhando e aí se aposentam somente para descobrir que não sabem o que fazer consigo mesmas quando envelhecem e a morte se aproxima. Apesar do orgulho que ostentamos por nossa praticidade, ser prático no Ocidente significa ter uma visão curta, ignorante e egoísta. Nossa focalização míope nesta vida, e nesta vida apenas, é uma grande decepção.
fonte do frio e destrutivo materialismo de um mundo moderno. Ninguém fala da morte e ninguém fala da vida depois da morte, porque as pessoas são preparadas para acreditar que este mundo só impede o chamado progresso no mundo. Mas, se nosso desejo mais profundo é verdadeiramente viver e seguir vivendo, por que insistimos teimosamente em afirmar que a morte é o fim? Por que ao menos não tentar investigar a possibilidade de que possa haver uma vida depois? Por que, se somos pragmáticos como alegamos, não nos interrogamos seriamente onde se situa nosso futuro verdadeiro? Afinal, ninguém vive mais de 100 anos e depois disso se estende a imensurável eternidade inexplicada. Um ócio ativo. Há uma velha história tibetana que aprecio muito, chamada de O Pão do Tão Célebre Quanto a Lua. Um homem muito pobre, depois de um bocado de trabalho duro, conseguiu juntar um saco de sementes. Estava tão orgulhoso de si e, ao voltar para casa, amarrou a boca do saco num caibro de seu telhado para mantê-lo a salvo dos ratos e ladrões. Deixou o fardo pendurado do teto e, como precaução adicional, postou-se debaixo dele para passar a noite. Ali deitado, sua mente pôs-se a divagar. Se pudesse vender essas sementes em pequenas quantidades, terei um ótimo lucro. Com ele, posso comprar mais sementes e fazer o mesmo outra vez. Não demorará muito, estarei rico e serei considerado em minha comunidade. Muitas mulheres darão em cima de mim. Casar-me-ei com uma delas, bela, e em breve teremos um bebê. Tem que ser um filho. E raios, que nome lhe daremos? Olhamos pelo quarto, deu com a janelinha por onde podia ver a lua nascendo. Que bom presságio, pensou. Que auspicioso. Esse é de fato um bom nome. Vamos chamá-lo de Tão Célebre Quanto a Lua. Assim, arrebatado por suas reflexões, não viu que um rato havia dado o jeito de subir até o saco de sementes e roía a corda. No instante em que pronunciava as palavras tão célebre como a lua, o saco de sementes despencou do teto e matou instantaneamente. Tão célebre quanto a lua, claro, nunca chegou a nascer. Quantos de nós, como o homem da história, somos levados de roldão pelo que chamo de ócio ativo? Naturalmente, há diferentes tipos de ociosidade, a oriental e a ocidental. O estilo oriental é aquele praticado à perfeição na Índia. Consiste em ficar ao sol o dia todo sem fazer nada, evitando todo trabalho ou atividade útil, tomando xícaras de chá, evitando músicas de filmes hindus, martelando no rádio e tagarelando com amigos. A ociosidade ocidental é muito diferente. Ela consiste em abarrotar nossas vidas de atividades compulsivas, de modo que não sobre tempo para o confronto com os verdadeiros problemas. Se observarmos nossa vida, veremos claramente quantas tarefas sem importância, as assim chamadas responsabilidades, se acumulam para preenchê-la. Um mestre chega a compará-las com a fazer faxina num sonho. Dizemos a nós mesmos que queremos empregar o tempo nas coisas importantes da vida, mas nunca temos esse tempo. Mesmo no simples levantar pela manhã, há tanto o que fazer: abrir a janela, fazer a cama, tomar banho, escovar os dentes, alimentar o cachorro ou o gato, lavar a louça da véspera, descobrir que o açúcar e o café acabou, sair para comprá-lo, fazer o café da manhã. Essa lista é interminável. Ainda há roupa para arrumar, escolher, passar e dobrar de novo. E o que dizer do cabelo e da maquiagem? Incorrigíveis, vemos nossos dias se encherem de telefonemas e projetos insignificantes, com tantas responsabilidades, ou devemos chamar de irresponsabilidades. Nossa vida parece viver-nos, possuir seu próprio ímpeto bizarro de arrastar-nos. No fim, sentimos que não temos mais escolha ou controle sobre ela. É claro que algumas vezes nos sentimos mal a esse respeito. Temos pesadelos e acordamos à noite banhados de suor, perguntando a nós mesmos: o que estou fazendo com minha vida? Mas nossos temores só duram até o café da manhã. Logo pomos a pasta sobre o braço e começamos tudo de novo. Penso no santo indiano Ramakrishna, que disse a um dos seus discípulos: se usasse para fazer prática espiritual 1/10 do tempo que dedica a distrações como conquistar mulheres ou ganhar dinheiro, você se iluminaria em poucos anos. Houve um mestre tibetano que viveu por volta da virada do século,
uma espécie de Leonardo da Vinci do Himalaia, chamado Mi Fan. Dele, se diz que inventou um relógio, um canhão e um aeroplano, mas tão logo cada um deles ficou pronto, ele os destruiu, dizendo que seria um motivo para mais distrações. O termo tibetano para designar o corpo é Lu, que significa algo que você deixa para trás, como bagagem. Cada vez que dizemos Lu, isso nos lembra que somos apenas viajantes, temporariamente abrigados nesta vida e neste corpo. Assim, no Tibete, as pessoas não se distraíam muito, gastando o tempo que tinham em tentar tornar mais confortáveis suas circunstâncias externas. Elas estavam satisfeitas se tivessem o bastante para comer, roupas sobre o corpo e um teto sobre suas cabeças. Continuar pensando obsessivamente em melhorar as próprias condições, como fazemos no Ocidente, pode tornar-se um fim em si mesmo e uma distração sem sentido. Pode alguém, no seu juízo perfeito, pensar em redecorar seu quarto de hotel a cada vez que faz uma reserva? Adoro esse trecho em que Patrun Rinpoche nos aconselha. Lembre-se do exemplo de uma velha vaca, feliz da vida por dormir em um celeiro. Você precisa comer, dormir e defecar. Isso é inevitável. E tudo mais já não lhe diz respeito. Às vezes penso que a maior aquisição da cultura moderna é sua brilhante promoção do Sansara e suas estéreis distrações. A sociedade moderna me parece uma celebração de todas as coisas que nos afastam da verdade, fazendo difícil viver para ela e desencorajando as pessoas até mesmo de acreditar que ela existe. E pensar que tudo isso brota de uma civilização que alega adorar a vida, mas de fato priva de qualquer significado real, que fala sem parar sobre fazer as pessoas felizes, mas de fato impede seu caminho para a fonte da verdadeira felicidade. Esse Sansara moderno alimenta-se de ansiedade e depressão, que ele próprio fomenta e para as quais nos treina cuidadosamente, nutre com um mecanismo de consumo que precisa manter-nos ávidos para continuar funcionando. O Sansara é altamente organizado, versátil e sofisticado. Investe sobre nós, de todos os lados, com sua propaganda, criando à nossa volta uma cultura de dependência quase inexpugnável. Quando mais tentamos escapar, mais nos sentimos enredar nas armadilhas que ele tão engenhosamente nos prepara. Como dizia no século XVIII o mestre tibetano Chikme Lingpa, hipnotizados pela mera variedade de percepções, os seres vagam, infinitamente perdidos no ciclo vicioso do Sansara. Obcecados então por falsas esperanças, sonhos e ambições que nos prometem a felicidade, que nos conduzem somente à miséria. Somos como forasteiros, rastejando no deserto sem fim, morrendo de sede, e tudo que esse Sansara nos oferece para beber é um copo d'água salgado, com o propósito de deixar-nos ainda mais sedentos.